Último programa do mês, é hora de Laboratório Digital. Eles perderam muito mercado, é verdade, mas muita gente ainda pensa em comprar um aparelho GPS. E atendendo a pedidos da nossa audiência, resolvemos levar para as ruas as melhores marcas disponíveis no mercado brasileiro. No final do programa, você confere qual o melhor. E tem muito mais no programa de hoje. No primeiro capítulo da série Medicina High-Tech, você vai ser apresentado ao olho biônico. Ele não é mais ficção científica. E as ideias inovadoras e surpreendentes de startups brasileiras. Tem iniciativas incríveis, como esse software que facilita a vida dos deficientes auditivos. O Olhar Digital Plus está começando. Ideias brasileiras que se transformam em empresas. Tudo à base da tecnologia, é claro. Conheça agora algumas das iniciativas mais interessantes das startups nacionais. A todo vapor, o empreendedorismo digital no Brasil surpreende cada dia mais nos 4 cantos do mundo. O momento é especial e muitas startups começam a se destacar e chamam a atenção de grandes investidores. A própria Campus Party deste ano apostou e mostrou grande foco no empreendedorismo. A gente ficou sabendo de algumas iniciativas bem interessantes e resolveu conhecer 2 promissoras startups brasileiras um pouquinho mais de perto. 5 estudantes da Universidade Federal de Pernambuco criaram a ProDef. A ideia surgiu quando eles perceberam que a tecnologia poderia facilitar e muito a comunicação com um amigo surdo. Eles então desenvolveram um aplicativo de tradução de texto e voz em português para a linguagem brasileira de sinais. No Brasil, segundo o IBGE, temos 10 milhões de deficientes auditivos no país. Destes, quase 3 milhões só entendem as libras. Foi então que a solução começou a se tornar nacional. Lançada em abril de 2013, hoje o software já tem mais de 130 mil usuários ativos. Usuários como, por exemplo, médicos que precisam atender um paciente surdo, dentista, professores de escola do interior. Apesar desse aplicativo não ser considerado e não deve ser usado como um substituto para o profissional intérprete de Libras, tem muito professor de escola do interior, escola sem recurso, que acaba usando o aplicativo para interagir com a criança surda, com um aluno surdo, até para socializar, né? Você colocar um aluno surdo, uma criança surda de 7, 8, 9, 10 anos, numa classe cheia de alunos ouvintes, você gera uma exclusão, gera uma falta de socialização, que até afeta na capacidade do aluno aprender e ter vontade de ir para a escola. Esse aplicativo é grátis. Além do dicionário que funciona offline, o aplicativo transforma qualquer texto ou fala em uma representação virtual animada. Mas para isso é preciso estar conectado. A solução parece simples, mas além de muita pesquisa por trás do desenvolvimento, há também muita tecnologia. Hoje a gente tem uma equipe de 17 pessoas que trabalham integralmente no ProDef, então incluindo aí o pessoal de TI, né, o pessoal mais hardcore, programadores, especialistas em inteligência artificial, pesquisadores, pedagogos, intérpretes de Libras e, claro, animadores 3D. Mais recentemente, o pessoal da ProDef disponibilizou uma ferramenta online para que qualquer pessoa possa contribuir e cadastrar um novo sinal. A gente desenvolveu uma tecnologia pioneira, onde permite a surdos e intérpretes criarem animações de uma forma muito simplificada. Então não é necessário nenhum conhecimento avançado de animação e é muito mais um conhecimento no negócio, que seria, no caso, língua de sinais. A partir de agora, o desafio é criar uma nova aplicação para que o usuário possa filmar uma pessoa conversando em Libras e traduzir os gestos para voz e texto direto na tela do smartphone. A ideia é que a novidade esteja disponível em até 2 anos.
Já a startup de outro grupo de brasileiros surgiu trocando figurinhas. É isso mesmo, mas virtualmente. Sem a possibilidade de conectar diferentes smartphones de diferentes marcas e modelos, eles desenvolveram uma nova porta de comunicação offline. A Nearbytes desenvolveu uma tecnologia que permite a transmissão de dados entre dois aparelhos através do som. E se o iPhone não tem NFC e os Bluetooth de iOS e Android não conversam entre si, a saída foi usar o microfone e o falante. Isso sim, todos os dispositivos têm. O grande trunfo nosso é que qualquer empresa que use a gente, ela vai atender a todo mundo que tem celular hoje, sem precisar esperar a próxima onda tecnológica. Isso existe hoje já. A gente roda hoje em PC, Mac, Linux, Windows, Phone, iPhone, Android, qualquer coisa que tenha um speaker e um microfone, a gente pode usar, né? A taxa de transferência é baixa, 100 megabits por segundo, mas suficiente para o desenvolvimento de aplicativos para pagamentos, substituição de chaves de segurança e muito mais. O pessoal da Nearbytes não desenvolve apps, mas fornece a tecnologia para que terceiros usem a criatividade e produzam soluções usando a transferência de dados através do som. A gente pega os dados, se eu quero te passar Carlos, alguma coisa, eu pego isso, encripto isso, transformo isso numa sequência de bits e bytes lá e gero um som único em cima disso que eu transformei. Então ele gera um ruidinho, bzz, que ali dentro tem todos esses dados. Então, na verdade, eu faço para quem quer entender mais tecnicamente, é modulação de fase da onda. Do outro lado, escuta isso, a gente abre e vê, estava falando isso. Então, é um processo similar aos dos modems antigos, né? O interessante é que, mesmo em ambientes barulhentos, as informações são transmitidas sem problemas. A gente testou isso já em festas, shows, bares com música. O que a gente faz é que a gente filtra tudo o que não está na frequência que a gente usa. Então, com isso só, o som já fica bem mais limpo, isso pra gente. E depois disso aí tem o nosso truque ali de trabalhar esse som e escutar, né, o que está sendo dito. Durante a visita do Papa Francisco ao Rio de Janeiro, o pessoal da startup lançou uma vela virtual para testar a tecnologia. Sem a necessidade de rede ou qualquer conexão, a chama virtual foi compartilhada por milhares de pessoas. O método de segurança aplicado na solução também chama a atenção. Para que o som não seja copiado ou usado indevidamente, toda a informação em áudio se autodestrói imediatamente após ser utilizada. Daqui para frente, a ideia é aprimorar a tecnologia. Segundo eles, é possível deixar a transmissão de dados até 4 vezes mais rápida. Esses são apenas 2 exemplos que tivemos a oportunidade de conhecer de perto. As startups no Brasil, como dissemos no começo, vivem um momento único e oportuno. No nosso site, e o link está logo abaixo desse vídeo, você encontra uma lista com outras 10 startups brasileiras que ainda vão dar o que falar. E se você tiver ou conhecer alguma iniciativa interessante, participe, conte pra gente e divida com a galera no nosso fórum, hein? Acesse e compartilhe. Daqui a pouco tem os testes do Laboratório Digital. Qual o melhor aparelho GPS? E você não pode perder a estreia da série Medicina Hightech. No primeiro capítulo, o incrível olho biônico. O Olhar Digital Plus volta já. Série especial no Olhar Digital. No primeiro capítulo da Medicina Hightech, você vai conhecer o surpreendente olho biônico. O que antes era ficção já se tornou realidade.
O avanço da tecnologia na medicina, ainda que a passos lentos, é sinônimo de esperança para muita gente. Na oftalmologia, por exemplo, diversas doenças degenerativas ainda não têm tratamento, mas existe uma série de pesquisas para tentar salvar a visão desses pacientes. De medicamentos que prolongam a vida das células oculares, passando pelas pesquisas com células-tronco, outra linha é o uso da tecnologia e da eletrônica implantadas no corpo humano. Há várias técnicas eletrônicas para tentar recuperar a visão, mas a mais desenvolvida é o olho biônico, um implante de um microchip por cima da retina. Os estudos do olho biônico tiveram início em 1996 e hoje a prótese já é liberada em alguns países da Europa. É um microchip, tá? Ele vai servir para a gente corrigir doenças da retina, tá? Ele não vai servir para a gente tratar outras doenças. E mesmo as da retina, eu preciso da retina colada no lugar, eu preciso de um nervo óptico funcionante. Então eu já tenho uma limitação para, por exemplo, não conseguir tratar ainda descolamento de retina dessa forma, não conseguir aplicar o olho biônico para quem tem glaucoma ainda, porque eu preciso de algumas estruturas do olho intactas. Bom, mas antes de entrar em mais detalhes do olho biônico, é importante entender. A retina é a camada mais interna do olho. Trata-se de uma membrana que reveste a parte interna do globo ocular. A luz entra no globo ocular pela córnea, passa pela pupila, uma espécie de buraco que abre e fecha, atravessa o cristalino, a lente de focalização do olho e chega até a retina. A retina faz o que a gente chama de fototransdução, que é a reação visual, e vai mandar uma imagem elétrica para o cérebro e quem vai enxergar, na verdade, quem vai interpretar essa imagem é o cérebro. Essa prótese epirretiniana, ela vai estar tentando substituir o fotorreceptor, a primeira célula. Além da cirurgia que coloca o microchip com eletrodos na retina, o olho biônico também é composto por uma bateria que hoje é implantada escondida no corpo do paciente e também um óculos com uma câmera embutida. O olho biônico que está aprovado na França e na Inglaterra ainda é esse sistema da Second Sight que usa uma câmera de óculos para fazer a captação da imagem. Por um sistema de telemetria, ela manda essa imagem para dentro do olho, para o chip, e aí é feita uma estimulação dos eletrodos desse chip, dependendo da imagem que a pessoa está percebendo. Atualmente, não só oftalmologistas, mas também engenheiros, profissionais envolvidos com nanotecnologia e até físicos fazem parte dos estudos do olho biônico. No modelo atual, os eletrodos ainda são poucos, o que resulta em uma imagem de baixíssima resolução para o usuário. Mas, claro, para um deficiente visual já é um enorme avanço. Os pacientes que experimentam o implante relatam identificar apenas linhas, luzes e objetos mais claros. Não é um chip que ainda tem utilidade, por exemplo, para um reconhecimento fisionômico, ainda ele teria que aumentar a definição para uns 1000 pixels, mais ou menos, para a gente poder ter essa visão que a gente gostaria de dar para o paciente, onde ele vai conseguir usar de uma forma melhor. O olho biônico é uma esperança para alguns deficientes visuais, mas também um grande desafio para a oftalmologia. Mais do que as dificuldades técnicas para aprimorar o funcionamento e até a qualidade do resultado, hoje o preço do implante é altíssimo, chegando a custar cerca de $100 mil. Na semana que vem, no segundo capítulo desta série Medicina High-Tech, você vai conhecer um dispositivo que promete mudar a vida dos portadores de mal de Parkinson. No futuro, essa técnica poderá até combater a obesidade. No próximo bloco tem os testes do Laboratório Digital. Afinal de contas, qual o melhor aparelho GPS? O Olhar Digital Plus volta já. Laboratório Digital.
Você pediu e nós atendemos. Levamos para a bancada, ou melhor, para o painel do carro, as principais marcas de GPS vendidas no Brasil. Para quem pensa que elas são todas iguais, prepare-se. Há diferenças importantes entre os modelos. Saiba agora quem levou a melhor. Com os diversos aplicativos de navegação disponíveis para tablets e smartphones, alguns inclusive gratuitos e muito bons, os aparelhos GPS perderam boa fatia desse mercado. Mas ainda há quem prefira um dispositivo dedicado. E atendendo aos pedidos de quem acompanha o Olhar Digital, testamos e comparamos 4 aparelhos de GPS disponíveis no mercado brasileiro. São eles: Garmin Nuve 359 LMT, Multilaser GPS Tracker TV, GPS Guia 4 rodas e TomTom Via 1535M. Com 4,3 polegadas, o aparelho da Multilaser é o menor dos 4. O acabamento em plástico é bastante simples e robusto. O aparelho traz na lateral entradas para fone de ouvido e cartão microSD. A qualidade da tela é bem inferior às dos seus concorrentes. Um pouquinho maior e com design mais moderno, o TomTom tem tela de 5 polegadas. A definição da tela de LCD é ótima, mas dependendo da posição, o reflexo atrapalha um pouco na hora de navegar. O acabamento tipo aço escovado dá um ar de elegância. O TomTom é o único que já vem com a ventosa para fixar na janela, já acoplado ao aparelho. O design do Garmin surpreende. Também com 5 polegadas, o GPS mais parece um smartphone top de linha e é o único que tem tela de alta definição, o que facilita a visualização em diferentes ângulos e condições de luz. O acabamento em alumínio e a tela de vidro também colocam o dispositivo em um patamar diferente. Já o GPS do Guia 4 rodas é o maior dos 4. Com 7 polegadas, ele mais parece uma televisão no seu para-brisa. E realmente é. O aparelho traz a função TV, mas com um acabamento um pouco mais simples, de plástico. A qualidade da tela também deixa a desejar. Independente do tamanho, que é questão de gosto, no quesito design, o Garmin sai na frente pela sua mínima espessura, acabamento em alumínio e pela tela de alta definição. Para realizar os testes, fomos às ruas com todos os aparelhos 100% carregados. Para nossa surpresa, em pouco mais de 1 hora, alguns começaram a acusar bateria fraca. É incrível nenhum dos dispositivos possuir bateria de longa duração. Segundo os fabricantes, os aparelhos têm, em média, apenas 2 horas de autonomia. Mas como a gente nunca sabe o trânsito que vai enfrentar e ninguém quer ficar perdido sem GPS, os usuários são instruídos a utilizar os aparelhos sempre conectados na tomada de 12 volts do carro, aquela antiga do acendedor de cigarros. Resumindo, no quesito bateria, podemos decretar um empate técnico entre os 4 aparelhos. O GPS Multilaser funciona com a plataforma CIGIC. A primeira impressão para começar a navegar é negativa. A resposta da tela sensível ao toque falhou por diversas vezes. A tela resistiva requer um toque mais forte para ser ativada. O sistema operacional do Multilaser é bastante simples e não muito atraente, mas traz todas as funções necessárias. Busca por endereço, favoritos, pontos de interesse e histórico. Além disso, o Multilaser tem alerta de radares fixos, TV digital e transmissor de FM. Apesar de ter sido o aparelho que levou mais tempo para encontrar os sinais dos satélites, depois, para localizar os endereços, o Multilaser foi bastante rápido. Também por trazer diferentes funções como TV e fotos, o GPS 4 rodas leva um pouco mais de tempo para iniciar. A tela sensível ao toque, apesar de também ser resistiva, não falhou nenhuma vez e funcionou bem. O GPS do Guia 4 rodas chamou a atenção pela velocidade para encontrar os nomes de ruas e lugares. Conforme você digita, ele limita as opções de teclas e começa a dar opções na tela instantaneamente. O sistema de ícones grandes pode ser interessante para quem prefere assim, mas é um pouco exagerado para os minimalistas.
O TomTom é bastante prático e vai sempre direto ao ponto. Um toque na tela, também resistiva, mas de qualidade bem superior, e você já tem acesso às funções principais. Por não ter extras como rádio, TV, fotos, o dispositivo fica mais rápido e exerce melhor sua função. Da mesma forma é o Garmin, mas com um sistema operacional ainda mais moderno. A diferença principal é a tela capacitiva, que responde perfeitamente a qualquer toque, assim como os smartphones top de linha. TomTom e Garmin ficam empatados na avaliação da interface. Os dois são rápidos e fáceis de usar mesmo para um marinheiro, ou melhor, um motorista de primeira viagem. Os dois vêm seguidos de perto pelo GPS do guia 4 rodas. E por último, o Multilaser. Por fim, o que mais interessa num aparelho GPS: caminhos e instruções. Durante nossos testes, fizemos 3 caminhos diferentes. Primeiro, em direção ao estádio do Morumbi. Em seguida, a um bairro aqui próximo do Olhar Digital, o Brooklyn. E por último, buscamos um hotel na região. Todos os GPS encontraram os endereços bem rápido e sem dificuldade. O Garmin, que se saiu tão bem nos outros quesitos, é o único que não permite que você encontre um endereço sem dar o número da rua, informando apenas um cruzamento, por exemplo. Por outro lado, o Garmin é quase sempre o primeiro a dar informação, com cerca de 700 metros de antecedência. Em seguida, entre 500 e 300 metros, TomTom e 4 rodas empatam na hora de informar uma próxima ação. Por último, o Multilaser, que chegou a informar algumas saídas apenas a 200 metros de distância. Erramos algumas ruas de propósito para ver qual deles refaria a rota mais rapidamente. Surpreendentemente, todos foram muito rápidos nessa função. Importante, porque não daria tempo de o motorista se perder novamente em caso de um erro. Ainda assim, o TomTom é o mais rápido de todos nessa hora. Os 4 aparelhos mostraram rotas praticamente iguais nesses percursos. O Multilaser foi o único que se atrapalhou um pouco na hora de ir para o Morumbi. Como já conhecíamos os percursos, podemos dizer que Garmin e 4 rodas fizeram as melhores escolhas de caminho, mas nada que influenciasse tanto no tempo final da viagem. O visual 3D do Garmin é um charme à parte. Dá só uma olhada. É bem diferente do desenho simples dos outros, né? Nele você consegue identificar as construções e prédios ao seu redor. Além das informações como tempo estimado de viagem, distância e até velocidade, TomTom e Garmin são os que mais trazem informações sobre os arredores, principalmente nomes de ruas próximas. O ponto negativo ficou com o Multilaser, que perdeu totalmente o sinal dos satélites por quase 5 minutos. O TomTom também perdeu o sinal uma vez, mas retomou rapidamente a conexão. Por último, depois de alcançar seu destino e de repente passar do ponto, o GPS do guia 4 rodas foi o único que recalculou a rota para que você voltasse ao destino. Neste importante quesito, o TomTom ficou na frente graças à sua tecnologia IQ Roads, que traça o percurso mais rápido baseado em dados previamente coletados. O acesso rápido às funções também ajuda quem está dirigindo. Garmin e 4 rodas vêm logo em seguida. Por último, infelizmente por causa da perda do sinal dos satélites por mais de 5 minutos, ficou mais uma vez o Multilaser. Sem acessórios, nenhum dos 4 aparelhos testados traz informação sobre trânsito, o que hoje em dia em cidades como São Paulo é indispensável. Multilaser e 4 rodas não oferecem a função de jeito nenhum. Já no Garmin existe a possibilidade de receber os dados de trânsito gratuitos e em tempo real através do carregador veicular e até de um app para smartphones. O TomTom também exige um acessório à parte para informar sobre o trânsito, mas traz uma função legal, que é o Map Share, que permite fazer alterações diretamente nos mapas do dispositivo e ainda dá acesso às mudanças feitas pela comunidade de usuários. Se a ideia é ter mais do que um GPS, Multilaser e 4 rodas oferecem várias funções extras. Já comentamos aqui, ambos trazem TV digital, espaço para biblioteca de fotos e músicas e até alerta de radares. Já os extras do Garmin e TomTom são mais interessantes. Ambos possuem conexão Bluetooth. Através dela é possível conectar seu celular no GPS e atender ou fazer uma ligação diretamente pelo seu aparelho. O comando de voz dos 2 aparelhos também funciona super bem. E neste quesito, como estamos avaliando a função de navegação, declaramos mais um empate entre Garmin e TomTom.
Esse é o ponto que decide muita coisa. Vamos começar de baixo para cima. O Multilaser é o mais barato dos 4, com preço sugerido de R$ 379. Em seguida, o 4 rodas é só um pouquinho mais caro, R$ 459. O TomTom é vendido por R$ 699. Já o preço do Garmin destoa um pouco de seus concorrentes, R$ 1.399. Até o preço é quase o de um smartphone top de linha, né? Decidir dessa vez foi fácil, ainda que os aparelhos tenham funções parecidas. O Multilaser ficou em 4º lugar. O GPS é não só o mais barato, mas também o mais simples. O que atrapalhou um pouco foi a perda de sinal e a dificuldade de usar a tela sensível ao toque algumas vezes durante os testes. O dispositivo da 4 rodas é bem legal, principalmente para quem prefere uma tela grande para navegar. A tela não é das melhores e ele fica em 3º lugar com destaque para o recálculo da rota, caso você passe seu ponto de destino. O Garmin tinha tudo para ser o grande campeão desse experimento, mas ainda que o aparelho tenha tela de alta definição e tudo mais, o preço é muito alto e é exatamente este quesito que o declarou vice-campeão deste laboratório digital. Em primeiro lugar, então, temos o TomTom Via. O custo-benefício do aparelho é o melhor entre os 4, sem dúvida. A conexão Bluetooth para atender o celular e a facilidade de uso com apenas um toque também são 2 quesitos que contribuíram para essa vitória. Ainda mais legal e que deixamos para o final é a função única que o TomTom tem de avisar a hora estimada que você deve chegar ao seu destino. Testes feitos. E aí, aprovado? Você também é adepto dos aparelhos de GPS dedicados ou optou por um aplicativo no smartphone? Participe! Acesse o nosso fórum no olhardigital.com.br e compartilhe sua opinião. olhardigital.com.br. Acesse e junte-se à galera mais conectada do Brasil. Com um rápido cadastro, você passa a fazer parte da comunidade Olhar Digital e usufrui de recursos especiais e navegação diferenciada por nossas páginas. Aproveite para participar do nosso fórum, para trocar ideias, resolver dúvidas e compartilhar seu conhecimento sobre a era digital. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!